paz do Senhor, eu sou Anderson Bravo e começa agora mais um programa Grandes Mensagens. É hora de ouvirmos a palavra de Deus na voz de um líder carismático da igreja. E mais uma vez vamos assistir a uma palestra motivadora do pastor Silas Malafaia, líder atuante, firme em suas convicções e corajoso para assumir seus ideais. O pastor Silas Malafaia move multidões em torno da palavra de Deus. O pastor Silas Malafaia é um dos mais conhecidos líderes da Assembleia de Deus. Presidente da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Malafaia apresenta programas de TV alcançando milhões de pessoas ao mesmo tempo. Seu estilo franco, aberto e direto lhe conferiu a fama de polêmico, mas ele se sobressai pela capacidade de motivar as pessoas. E é isso mesmo o que o pastor Silas Malafaia mostra na palestra Para Ser Determinado, em que dá dicas preciosas para o sucesso do verdadeiro cristão. Vamos assistir a esta grande mensagem a partir de agora. Aleluia! Louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa igreja, agradecendo a Deus a vida do pastor Samuel Câmara, irmã Rebeca, obreiros, a esse povo tão abençoado, a esses ilustres pastores de outros estados e outros locais, homens de Deus, que poderiam estar aqui pregando também, mas aprove a Deus nos dar esta oportunidade. E eu quero ser apenas instrumento da vontade de Deus para a sua vida. Eu quero trazer uma palavra para você que possa produzir em você vida, confrontar você sobre o viver da vida cristã. Eu quero ler um versículo em Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel 1:8. É um texto muito conhecido. Daniel capítulo 1, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Eu quero trazer uma palavra, o seguinte tema: você precisa ser determinado. É a história de Daniel. Apenas uma introdução para a gente se localizar na história de Daniel, desse grande profeta. Daniel, ele foi levado com um grupo da primeira leva de cativos de Jerusalém para a Babilônia, no período de Jeoaquim, quando Nabucodonosor estava dominando aquela região. Ele, pertencente à linhagem dos nobres ou à linhagem real, foi levado com um grupo para, durante 3 anos, serem instruídos em toda a ciência dos caldeus, para que no final de 3 anos pudesse servir ao imperador. O nome Daniel significa Deus é meu juiz, mas quando ele chegou na Babilônia, trocaram o nome dele para Beltesazar, a divindade Bel, divindade da fertilidade, trocaram o nome de Daniel. Agora, pasmem os senhores, como um garoto, na idade entre 12 a 16 anos, é o contexto aqui, é nessa idade, de 12 a 16 anos, como um garoto, longe do pai, longe da mãe, longe da sua cultura, longe de tudo e de todos, um garoto, adolescente, uma idade de muita influência, uma idade onde é altamente influenciado pelo meio. Um garoto entre 12 a 16 anos toma uma decisão de adulto e de gente grande. Como é que um garoto de 12 a 16 anos, no meio de um império fabuloso, pagão, gigante, aquele garoto olha para a beleza da Babilônia, para a riqueza da Babilônia, para as iguarias, para a comida e diz:
Eu não tenho nada a ver com esse negócio aqui. Qual é o segredo desse garoto? Bem, a verdade é que o segredo desse garoto começa antes desse garoto. O segredo desse garoto começa com seus pais. Porque um garoto de 12 a 16 anos não vai tomar uma decisão dessa se não tiver uma estrutura familiar. Em todo o livro de Daniel só tem apenas uma menção dos pais de Daniel. É no capítulo 2, versículo 23, quando ele diz: o Deus dos meus pais. O Deus dos meus pais. Aqui, minha gente, está a importância gigante do papel do pai e da mãe na formação dos filhos. Eu sei que vocês sabem, eu só vou lembrar. A família transfere para os filhos uma herança biológica, psicológica, sociológica, espiritual, para o bem ou para o mal. É a família. É a família a principal base de estruturar caráter e personalidade no indivíduo. Os pais marcam para sempre a vida de um indivíduo. Os pais são os arquitetos e os construtores da família. A minha pergunta é: que tipo de filhos estamos criando? Que tipo de filho estamos criando? A Bíblia diz em Provérbios 22, 6, ensina a criança no caminho que deve andar, para quando envelhecer, não se desviar dele. Está falando de educar, ensinar, e dar um bocado de trabalho. Esse negócio de ensinar e de educar, isso não é moleza. E nós estamos vivendo a cultura da facilidade. É melhor botar a babá eletrônica na cara do guri, sabe? Porque esse negócio de educar e de ensinar, isso dá tanto trabalho, dá tanto desgaste, que é melhor pegar a babá eletrônica chamada TV, bota esse moleque com um saco de pipoca e deixa esse guri para não encher minha paciência. Você sabe o que eu tenho observado? É que pais têm passado para os filhos uma imagem superficial e falsa da vida. Os pais, os filhos são como uma esponja que absorve tudo que os pais estão transmitindo para eles. E eu verifico que muitos pais estão passando uma imagem altamente de capa, sem nenhuma profundidade. Eu tenho observado que pais têm passado uma ideia de filhos de dupla personalidade. Eu explico para você. Uma coisa em casa, outra coisa lá fora. Uma coisa na igreja, outra coisa em casa. E a criança nasce e cresce num ambiente falso e mentiroso, daquela historinha aqui que todo mundo sabe. O garoto de 5 anos de idade está vendo o pai na igreja pular, sapatear, dar cambalhota, sorrir para todo mundo, aperta a mão de todo mundo. Aí o garoto olha para o pai, e ele está do lado da mãe, olha para a mãe, aí ele puxa a barra da saia da mãe e diz assim: mamãe, será que não dá para a gente morar aqui dentro da igreja não? Porque papai aqui é tão bonzinho. Duplicidade de personalidade gera doença mental. Eu estou falando uma coisa séria, meus irmãos. Dentro da igreja evangélica estão sendo produzidos esquizofrênicos. Dentro da igreja. Porque no púlpito é santo, porque dentro da igreja fala língua estranha, porque dentro da igreja dá glória a Deus, mas vai ver o cabra lá dentro da casa dele como é que é.
Que tipo de geração estamos construindo? Eu vou dizer qual o tipo que muita gente está construindo. Não é aqui em Belém do Pará, não, é aí fora. Aqui não tem esse negócio, não. Eu vou dizer que tipo de geração estão construindo. Primeiro, uma geração de rebeldes, porque em casa não tem autoridade, disciplina, nem limite. E o filho pensa que a sociedade é igual à casa dele, que não tem princípio de autoridade, que não tem nenhum tipo de limite e que também não tem nenhum tipo de punição. E ele pensa que a sociedade é igual à casa dele. Aí quer enfrentar professor, quer enfrentar pastor, quer enfrentar mais velho, porque os pais não são pais, são painacas. E aí depois, pastor Samuel, chega a irmã com um filho de 16 anos e chega na igreja para o pastor e diz: pastor, ora por mim, porque meu filho está endemoniado. Meu filho quer bater em mim. Meu filho, se eu falar alguma coisa, ele me empurra. Sabe por quê, minha irmã? Porque quando ele era pequeno, um dia, ele te deu um chute. E você, em vez de primeiro ensinar, dizer assim: não faça mais isso, porque eu sou sua mãe, e se você fizer de novo, você vai ser punido. Então você deu uma informação e um ensino. Mas aí ele vai te experimentar. Outra hora ele fica irritado e te dá outro chute. Você só tem uma saída. Não é espancar, não é quebrar a criança, mas, meu irmão, um chinelo Raider. Mas, meu irmão, uma varinha de goiabeira, e aqui eu não sei qual é tipo de árvore, goiabeira, você dá no bumbum desse cabrinha. Dá nele, que o ser humano, ele vive de comportamentos, estímulos e resposta. Ele vai entender que você é autoridade. Ele vai chorar. Então, quero dar um conselho aos pais. É melhor você fazer teus filhos chorarem quando eles são pequenos, do que quando eles crescerem, você chorar a vida toda. O problema é que não há autoridade em casa, e a criança nasce num lar sem autoridade, sem limite, sem punição. E aí o que é que nós estamos criando? Uma geração de rebeldes. Que geração está sendo criada? Vou dizer para vocês, uma geração mal e perversa, porque em casa não tem afeto. Sabe o que é afeto? Amor, carinho e amizade. Não há afeto. Afinal de contas, eu sou macho. Esse negócio de ficar abraçando o garoto, dando beijo no garoto. Meu pai nunca fez isso comigo. Ô ignorante, aprende uma coisa. Na época do teu pai, você sentava na mesa com uma família, todo mundo almoçava junto, todo mundo jantava junto. O mundo mudou. O mundo mudou. Hoje um acorda numa hora, outro acorda na outra hora, um toma café na hora, outro almoça aqui. Então, você precisa, teu filho precisa entender o que é afeto. É um abraço, é um passar de mão na cabeça, é um afeto, é uma boa palavra. A criança nasce num ambiente sem afeto e ela se torna desnaturada, insensível e violenta. Eu não estou falando de pecador, não, meu irmão. Eu estou falando de crente lavado pelo sangue de Jesus. Sabe? Que não dá um abraço, que não dá, é só ralhando. Olha, o diabo vai te destruir, hein? Parece que está endemoniado. A criança, ela não sabe codificar o que é amizade, ela não sabe codificar o que é carinho, e vai crescendo um ser insensível, sem afeto, natural e perverso. Sabe
Que tipo de geração está sendo construída? Uma geração que não teme a Deus. Uma geração que não teme a Deus. Porque os pais na igreja levam uma vida de brincadeira de evangelho. E o filho observa que ele não tem seriedade em servir a Deus. E ele vê aquele estilo de vida farisaica do pai. E Deus nada, Deus vai punir nada, que Deus vai fazer nada. Está aí meu pai peca, meu pai tem um monte de rolo. E está aí na igreja, ainda é oficial da igreja. O pastor nem sabe. E ele está aí fazendo um monte de balbúrdia aí. Isso aí, Deus no final perdoa todo mundo. Então a criança cresce, se desenvolve sem temer a Deus, sem saber que há um Deus soberano que tudo vê, que tudo faz, que tudo é, que os olhos deles estão abertos sobre todos nós, observando a nossa conduta, pronto para nos abençoar e perdoar, mas também pronto para exercer justiça. Que tipo de filhos estamos construindo? 3 coisas mais importantes que os pais passam para os filhos. 3. Pode anotar aí porque é fácil você guardar. Exemplo, exemplo e exemplo. Não tem outra. As 3 coisas mais importantes que os pais passam para os filhos. Exemplo, exemplo e exemplo. Aí pode ser que tenha algum irmão aqui dizendo: ih, pastor, então não tem escape para mim, porque se eu contar para o senhor que era meu pai, primeiro que meu pai não era crente. Meu trisavô era um 171 qualificado. Meu bisavô era moleque. Meu avô era ladrão. Meu pai era um descarado sem vergonha. Então não tem jeito para mim, peraí um instantinho. Você pode ter tido uma história toda ruim, mas graças a Deus, que Deus fez um ser inteligente, dotado de vontade. Você pode romper toda a história ruim da tua família e a partir de você construir uma nova história. Aqui está Daniel. Daniel foi o que foi, porque os pais de Daniel souberam transferir uma herança maravilhosa de um Deus maravilhoso. Agora, o que é uma pessoa determinada? Uma pessoa determinada é aquela que decide firmemente. Uma pessoa determinada é aquela que suas escolhas são baseadas em princípios e não na opinião dos outros ou axiologia. Uma pessoa determinada é aquela que tem propósito, sabe o que quer e sabe aonde vai chegar. Se você quer ser uma pessoa determinada, 3 coisas fundamentais, 3 decisões fundamentais que Daniel tomou e que o tornou um homem determinado ao sucesso. 3. Se você quer ser uma pessoa de sucesso, e sucesso não é só dinheiro, vamos ser aqui bem claro. A gente pensa que sucesso é só dinheiro. Sucesso é você viver bem com aquilo que Deus permite você ter. 3 decisões de Daniel que eu gostaria que você anotasse, gravasse no seu coração, se você quer chegar a algum lugar de vitória. Primeira decisão de Daniel: eu não vou me contaminar. Gostou da mensagem? Então ligue para o telefone que está aqui na tela e adquira o seu DVD. Aproveite para levar a coleção com as grandes mensagens selecionadas para mostrar a você e sua família os ensinamentos de Deus. Não perca essa oportunidade. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já.